Boa noite novamente, senhor presidente, vereadora Flávia. Deixa eu respirar, porque tem muito assunto, né? Senão a gente atropela. Público presente, sejam bem-vindos. Quem cumprimenta o Silvio e a Adriana Viel. Cumprimento todo o público. Juliano também, parabéns lá pela festa italiana. Esse mês de junho também vocês estão vendo um símbolo ali, aquele símbolo vermelho, conscientização da importância da doação de sangue, não é? Então, são vários momentos e assuntos que nós podemos utilizar como maneira de conscientização. Eu fiz questão de não falar durante a votação, mas agradeço essa casa. Hoje a gente aprovou um projeto de lei que a gente colocou, instituiu no calendário o Dia Municipal do Cuidador de Idosos, não é? Por uma razão muito simples. Na verdade, duas razões. Primeira razão, a principal expectativa do IBGE é que até 2050 a gente tenha um crescimento de 9,5% para 21% de idosos, né? Então, é gigantesca a demanda que se apresenta. E já, utilizando um dado muito presente, em 2018, foi a profissão que mais cresceu no Brasil. Comparando de 2015 até 2018, 547% de aumento o número de cuidadores de idosos, não é? Então, é uma profissão que existe ainda, tem uma regulamentação no Congresso, um projeto de lei, 4.702, 2012, que está sendo discutido essa questão, não é? Então, eu vou falar mais durante as outras sessões, durante a semana. Está dando para ouvir aí? Tá, né? Outro assunto que eu quero compartilhar e fazer parte dessa campanha também, não é, dos alunos aí do Darcy Brisk, a importância dessa Olimpíada Internacional de Matemática. Na verdade, eles chamam Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteira, não é? Então, uma riqueza a gente poder, de uma escola pública, valorizar tantos jovens ali que estão se esforçando. Não é simples. Se vocês entrarem lá no site, eu vou falar agora, a gente vai divulgar também no site da Câmara. Se vocês quiserem participar da vaquinha eletrônica, como eles chamam, não é? http://vaka.me, macaco elefante, novamente, 606805. A gente vai divulgar bastante, não é? Porque é importantíssimo que a gente faça algo a mais, não é? Para quem é pessimista, vai olhar lá e ver que só tem 4.500, mas de sexta para cá, a gente pode ver que já tem 4.500, não é? Então a gente vai divulgar, fica aqui o convite para os empresários, cada um vai tentar fazer algo a mais para a gente se esforçar para tentar levar esses jovens para lá. Então, parabéns para a Sol, para Eli, em quem eu cumprimento toda a escola, todos os professores e os familiares também, não é? Nesse mundo que a gente vê tantas pessoas e tantos jovens não querendo estudar, que bom se a gente conseguir fazer com que eles participem. E dando continuidade, já é a terceira semana que eu tenho falado disso, e eu faço questão de continuar nesse assunto, a preocupação dos jovens, não é só recordando, eu falei há 15 dias atrás da importância da gente prover política pública, facilitando e favorecendo com que o jovem tenha um emprego, o primeiro emprego. Além disso, a gente precisa pensar também, eu falei a semana passada, das análises estatísticas, não é? O quanto que a gente, de fato, tem um jovem com uma expectativa de vida ali de sair do ensino médio e buscar um ensino superior. E aí eu trago um outro dado para a gente pensar em quanto que é importante a gente cuidar desses nossos jovens. Para a gente ter uma ideia, coloca a primeira imagem para mim. O que caminha junto com a falta do emprego legítimo ali, né, com a carteira de trabalho, é o trabalho infantil. Então eu trouxe essa pesquisa para a gente ver o quanto que é importante a gente cuidar desses jovens. Essa pesquisa de 2018, 2,7 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham no Brasil. 2 milhões de 14 a 17 anos. Desses, 854 mil na nossa região aqui sudeste. 68% em atividades não agrícolas e 32% em atividades agrícolas. 2 em cada 3 crianças em situação de trabalho infantil do sexo masculino. Então a gente começa, não é, quem teve a oportunidade de acompanhar o raciocínio que eu venho trazendo, para a gente pensar uma política pública mais
prática na cidade de Vinhedo, você começa a olhar as estatísticas e vai repetindo tudo aquilo que a gente enxerga. O jovem negro que não tem uma oportunidade, o jovem negro que é assassinado, o jovem da periferia que para de estudar, o jovem que precisa trabalhar e aumenta a evasão escolar. E aí, lá no final da história, médio e longo prazo, não adianta chorar ou ficar reclamando, porque você não vai ter um jovem bem preparado. Que bom, a gente tem aí a expectativa de 2 grandes indústrias na nossa cidade. E que bom seria se eles contratassem a mão de obra técnica da própria cidade. A gente não pode punir o empresário porque ele precisa de uma mão de obra técnica. E aí, para a gente continuar a reflexão, eu fui fazer a lição de casa aqui na nossa região de Campinas. Coloca para mim o outro gráfico. Está pequeno para quem está olhando aqui, mas na internet fica fácil a gente ver. Esse gráfico ele mostra o número de ações ajuizadas no Juizado Especial da Infância e da Adolescência em Campinas ao longo dos anos. Então, 2015, 45 ações. 2016, 80 ações ali na esquerda. 2017, 100 ações. 2018, 215 ações. E em 2019, nós já estamos até 4 de junho, 111 ações. Qual que é a consequência? Abre aspas aqui. Região de Campinas registra uma ação contra trabalho infantil e adolescente a cada 27 horas. Vou repetir, é isso mesmo. A cada 27 horas, na nossa região de Campinas, tem uma ação do juizado de trabalho infantil ou do adolescente. Quais as grandes preocupações? Primeiro, no período de 1 de janeiro a 4 de junho, 111 processos foram instaurados. Abre aspas aqui. É pouco perto do volume do trabalho infantil, mas muitas vezes, por causa do desconhecimento, o jovem só procura justiça quando a desgraça está concretizada. O maior número de processos envolve morte, acidente de trabalho, amputação de algum dos membros, geralmente, para quem é ligado à segurança do trabalho, geralmente os membros superiores, não é? Estabilidade na gravidez, que é descumprida, e outros. Por que eu trouxe esse tema para a gente pesquisar? A boa notícia é que há 16 anos nós não temos nenhum relato na cidade de Vinhedo. Boa não, ótima notícia, não é? Então, o que eu me proponho para a gente pensar é para a gente não se iludir também. Porque o trabalho infantil, ele está ligado diretamente à falta de oportunidade. E o trabalho infantil, muitas vezes, pode estar dentro das nossas casas. Tem uma pesquisa, não vai dar tempo ainda, só faltam 2h40, mas uma das pesquisas que, na boa intenção, muitas famílias trazem jovens do Norte e Nordeste com a expectativa dessas crianças poderem estudar, só que essas crianças fazem trabalho infantil doméstico. E nunca que uma criança dessa vai reivindicar. Eu vou divulgar durante a semana na internet, um outro ponto que esse estudo eles fazem, e que eu acho que é muito justo, para a gente ficar atento naquelas discussões, geralmente familiares, não é? Porque sempre alguém fala assim, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, e ninguém é contra o trabalho, desde que ele seja cuidado. O que eles estão falando aqui é a preocupação do trabalho infantil. E ele continua. Abre aspas. Somente é permitida uma atividade trabalhista a partir dos 16 anos, salvo como aprendiz a partir dos 14, que também é uma situação delicada. A gente tem uma legislação que muitas empresas às vezes querem propor esse trabalho para o jovem aprendiz, mas ele vai pagar mais imposto do que um trabalhador normal. Então, olha que situação, não é? Fica uma rede aí. Como é que a gente escapa disso? Como é que a gente sai disso? Aspas novamente, o direito trabalhista assegura o direito mesmo antes de completar 14 anos. Ou seja, se um jovem, a situação, na verdade, é denunciada, e esse jovem é resgatado desse trabalho infantil, ele tem direito na carteira de trabalho do registro completo. E ele continua. Se recebeu salários ou recebeu um salário abaixo, serão calculadas as diferenças. Se trabalhou horas extras, etc., também receberá. Assim como muitas jovens, muitas meninas grávidas, elas trabalham sem carteira, sem registro, e quando descobrem ainda a gravidez, são mandadas embora sem nenhum direito. Então, essa é a minha proposta, que a gente pense política pública prática. Não é? Eu vejo um esforço, e às vezes um esforço até teórico, mas esse desafio de transformar a boa intenção numa coisa prática, eu acho que Vinhedo tem que ser esses exemplos. Não é? Eu proponho, até vou fazer oficialmente uma proposta para o governo, a gente não tem como poder legislativo, a caneta é do executivo, não é? A gente pode só propor as ideias, mas eu acho que está mais do que na hora de uma conscientização, porque
necessariamente não ter a denúncia não significa que nós não temos trabalho infantil. E aí, se alguém tem dúvida, é só participar ou passar em alguns cruzamentos que a gente vê como tem algumas famílias ali com a criança fazendo um trabalho que aquilo ali é, infelizmente, um trabalho infantil. Então, que a gente possa cuidar, de fato, do jovem. Eu já venho pela 3ª semana indicando, e faço questão de indicar oficialmente ao Poder Executivo, porque a gente precisa cuidar dos nossos jovens, porque senão não adianta daqui a um tempo a gente só dar o prêmio para os meninos da matemática. Então, por essa noite é só.